Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a advogada Benedita Peixoto do Nascimento. Agora a gente vai entrar na sua parte de participação política, né? A senhora foi candidata 3 vezes a vereadora aqui em Jacareí. 2012, 2016 e 2020. Isso. Como é que começou esse seu interesse? Então, na verdade, assim, não tem... Assim, a política... As pessoas falam assim, eu não gosto de política, né? Eu também, você não gosta de política, às vezes a pessoa fala, ela confunde, eu não gosto de política partidária, né? Mas a política... Todo lugar, né? Todo lugar, ela rege sua vida. Então eu sempre falo, olha, quando você vai comprar um pãozinho, subiu de preço, política econômica, não é? Você vai reclamar que a educação está assim, assado, política, né? É política da educação. Então, não tem como, a gente não sabe situar, né, direito, mas a política está ali constante na sua vida, não é? Eu falo que eu acabei entrando, o Isaías que me convidou. Ele convidou a ser candidata ou a se filiar no PSDB? Não, eu acabei me filiando ao PSDB, porque já tinha uns amigos que eram, né, filiados ao PSDB. E daí o Isaías perguntou se eu queria me filiar, eu me filiei ao PSDB. E aí ele falou, você não quer ser candidata e tal? Daí eu não queria muito, não. Eu falei, acho que não sei se vai dar certo, se não vai. Ele falou assim, entra. Daí eu acabei indo, né? Daí ele me convenceu. Daí entrei, daí fui, né, candidata, não consegui me reeleger nenhuma dessas vezes, né? Porque não é fácil. Eu ia perguntar isso para a senhora, como é que é fazer uma campanha política? Eu acho que a de 2020 não conta tanto porque a pandemia estava todo mundo sem saber muito o que fazer. Mas 2012 e 2016, como é que é sair para a rua para pedir voto para as pessoas? Então, é outra coisa que, assim, que é muito difícil, né? Porque as pessoas, elas estão... não estão contentes, né, com a política. Então você ouve muita coisa na rua, que, né, ele falava assim, olha, desculpa, vocês vão ouvir muita coisa, mas não é nem para vocês aquilo, é que as pessoas... Então ela tá magoada com alguma coisa, ela sai, primeiro que for lá levar o santinho, já despeja, entendeu, ali. Então não é fácil você levar o nome de um candidato assim... Que nem eu levei o nome, eu nunca tinha feito campanha assim, entendeu? De sair na rua, pedir voto, falar da pessoa. E assim, eu conheço o Isaías desde a adolescência, né? Trabalhei com ele, quando ele foi secretário dos negócios jurídicos, eu fui secretária dele. Então, assim, você já conhecia a família, né? Então, você sabe a índole da pessoa. Então, ele, assim, era uma pessoa que eu saía e falava porque eu conhecia, eu acreditava, não, acredito nele, entendeu? Então, assim, era fácil de você vender, né, a imagem da pessoa. Mas pedir voto para você, como é que funciona? Então, aí só que até ele me chamou a atenção, ele falou assim, você fica falando de mim, mas você tem que pedir voto para você, porque eu ficava tão entusiasmado, eu queria tanto que ele fosse prefeito, e daí eu acabava, sabe, assim, aí eu ia pedir, né, para as pessoas e falava, a minha história é essa, de vida é essa, e, mas o que você vai fazer? Eu falo, olha, eu sempre trabalhei, defendi muito, assim, a área social, né? Então, assim, idoso, mulher e criança, né? Que a gente tem, não eu sozinha, né? Era um grupo quando trabalhava na Secretaria de Assistência Social, que era a Jurema, a Cidinha, tinha a Natália, a Regina Serrano, a Liana Barreiro. Então, assim, nós montamos um grupo para trabalhar em defesa da mulher. Isso lá em 92. Sei. Então, assim, você imagina, né? Porque não tinha. Então, assim, às vezes a gente ia em algum lugar e falava assim, vocês aquele grupo de mulher que queima o sutiã na praça, que, né, nos Estados Unidos, elas parece que tinham... Anos 60 isso. Então, falava assim, vocês... Falava, não, vocês são femininas, vocês não sei o quê. Daí a gente escutava calmamente, explicava. Então, foi assim, nós somos, na verdade...
cavando. Meio que pioneira nesse sentido, né? Porque quem ajudava muita gente, né? Porque a gente também estava assim, tateando, né? Aí a gente tinha a casa Helena de Gramont, tem ainda, né? Em São Paulo, que eu acho que foi a primeira, acho que, se não me engano, a primeira, acho que no Brasil, no estado, eu não sei, a trabalhar com isso. Então elas davam assessoria para nós, né? Então, em Jacareí, assim, nesse quesito social, era uma cidade que sempre estava na vanguarda. Né? Aí a gente ia para todo lugar fazer palestra e tal. Não existia ainda Lei Maria da Penha, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Então, aí depois a gente começou também na área com o idoso. Também não tinha estatuto do idoso. E daí a gente foi indo, entendeu? O mesmo grupo. Daí a gente foi fazendo. Aí tinha a questão, né, de vir a delegacia. Nossa, a gente brigou muito, sabe? Assim, conversava na época o prefeito era o seu Aruca, falava, né, com ele e tal. Oswaldo Aruca. Oswaldo, não, porque não teve o irmão, dois, né? Não o irmão. O irmão era o tempo do meu pai. Trabalhou com meu pai até na estrada de ferro. E a gente falava, né, que tinha. Depois veio uma época que falaram que a delegacia ia acabar, que iam tirar a delegacia daqui. Aí lá vamos nós de novo brigar, entendeu? Para que ficasse. Na época o governador era o Covas. Eu tenho ainda a carta lá, o ofício que a gente mandou para ele, tudo que eu tenho, tudo guardadinho lá, né? A gente fez reunião e tal, e tá aí, porque na prefeitura eu entrei em 80, eu entrei para ser secretária do Tortelmo. Ah, é? Que eu trabalhei, eu fui secretária na Papel Simão, aí saí da Papel Simão, daí fiquei uns 6 meses fora, que eu fui morar no Canadá com uma amiga que tinha casado, foi para lá, daí eu resolvi fui para lá. Daí voltei, daí fui procurar emprego, tal, daí acabei indo para Neles, uma firma finlandesa. Daí de lá eu vim para cá, daí eu lembro que o Antônio Raad, lembra dele? Tonhão Rádio, o Tonhão. Ele, então, e essa amiga minha é cunhada dele. Daí ela falou, a Ivani, daí ele falou assim, eu tava lá na casa dela, ele falou assim, o doutor Telmo tá precisando de uma secretária, você não quer ir lá fazer teste? Daí eu falei, vou. E eu conheci o doutor Telmo porque ele foi médico na Papel Simão. Ele era pediatra também, né? Isso, e era o nosso médico na Simão. Aí eu acabei ficando, né, aí trabalhando com ele, daí depois quando eu saí, daí eu fiquei no gabinete, daí a Sônia, a esposa dele, assumiu a Secretaria de Assistência Social, fui trabalhar com ela. Sônia Bonano. A Sônia Bonano. Daí fiquei lá um tempo com a Sônia, depois fui trabalhar no jurídico, que daí eu fui ser secretária do Isaías, depois disso daí eu aposentei. Né? A gente estava falando que a senhora falou, né, um pouquinho desse pioneirismo, né, do grupo das mulheres, que não tinha Lei Maria da Penha, não tinha nada, que eu vejo de certa forma um pouco da senhora imitando o que o seu pai fez também no bairro, né, reivindicando as coisas, as melhorias. E hoje, como é que a senhora vê hoje, com todas essas leis, a Maria da Penha, Estatuto do Idoso, todo tipo de proteção que hoje existe, como é que a senhora vê hoje do que a senhora pegou, que não tinha nada, para hoje? Então, eu não sei, às vezes eu fico, né, a gente fica sempre pensando, né, em conversa, assim, fala, gente, será que a gente não sabia de tanta violência, né, contra o idoso, contra a mulher, porque não tinha esses meios de comunicação que tem hoje, então as pessoas não tinham... sabia que um grupo ia reclamar aqui e ali e tal. E hoje a gente vê... Só que eu sinto que parece que hoje, assim, eu não sei o que aconteceu, que eu acho que tá mais. Eles falam, não aumentou, sempre teve assim. Que hoje tem muitos meios de comunicação e hoje tudo é filmado, né? Tudo é filmado. Mas, gente, assim... eu acho que, eu não sei, eu acho que o ser humano perdeu um pouco a mão, não sei, porque é muita violência, entendeu? Muito, e sabe, assim, muita, tem que se aprofundar muito, né, assim, tem os estudiosos aí, né, que o porquê de tanta violência, eu também não sei explicar, mas eu sinto, como você sente, você sai na rua, vocês trabalham aí, vocês veem, entendeu? Então, assim, eu vinha para o cinema sozinha e ia embora, lá para Minas Gerais a pé, à noite, eu nunca tive medo. Hoje eu tenho.
Eu não quero sentir isso, entendeu? Porque não é legal você andar com medo. Mas você entra numa rua, você já fica olhando, sabe? Assim, olha, pra você ver, eu lembro, uma vez nós fomos fazer uma palestra com idosos, eu e a Jurema, que é assistente social. Daí nós saímos, era lá no... Passando depois do Meia Lua, é Vila Real? Não sei como que é o nome. Acho que é. Eu também não sei. Não sei. Eu sei que é um bairro bem afastado lá. Aí eu falei pro motorista, quando chegar perto lá do bairro, o senhor avisa a gente. Ele falou, moça, lá não vai ônibus não, você tem que descer aqui. Eu falei, descer aonde? Ele falou assim, aqui nesse ponto e vocês pegam essa estrada aí. Eu e ela sozinha. 7 horas da manhã, se olhava, não tinha viva alma, né? E ela já falou assim, nossa, Beni, mas olha pra você ver, e mato pra cá, mato pra lá. A gente só viu um senhor numa carrocinha com um menino. E a gente foi, entendeu? Daí eu até brinquei com ela, né? Eu falei assim, eu fiz 2 anos de capoeira, qualquer coisa aqui, não sei. Aí assim, pra ela ficar menos nervosa, ela riu, não sei o que, a gente continua indo, né? Fica lá no bairro, depois eles levaram a gente por um outro caminho, entendeu? Mas, não sei, a gente faz, assim, sabe quando você é movida pelo amor à causa? E daí você nem pensa muito, entendeu? Vai lá e faz. Você vai e faz. Que a gente pensou, não tinha, na verdade, na época não tinha, a gente ligou na prefeitura, não tem condução para levar. Falou, e agora? Falou assim, agora nós vamos de qualquer jeito, porque vamos esperar o ônibus e a gente vai, porque... E foi a sorte que chegamos lá, todos os idosos reunidos na igreja esperando a gente. Entendeu? Então, assim, era um compromisso, né, que a gente tinha, né, e assim, e a gente gosta, né, do que faz, né. Pra gente finalizar a nossa conversa, assim, a senhora falou o programa todo da sua trajetória, né, a senhora é uma pessoa religiosa? Eu sou kardecista. Meu pai era também. Era kardecista também? Mas em casa, assim, a gente nunca teve essa coisa assim, eu sou isso, eu não vou em tal lugar. Então, que nem... você conhece a Malu, que é arquiteta? Sei. Então, a Porto Melo lá. A Porto Melo. Então, ela é super católica, a gente sempre foi amiga. A gente é amiga, assim, então eu sempre fui no batizado do filho dela, crisma, tudo, missas. Ela falava, vamos na missa? Eu falava assim, vamos. Então, e a minha mãe era católica, então, assim, a procissão que tinha, sabe, aquelas coisas, a gente ia. Eu ia mais até na procissão, nessas coisas com a minha mãe, mas eu nunca fui, assim, frequentadora, assim, assídua de igreja. Depois, mais tarde, eu acabei optando pelo kardecismo, entendeu? Que tem uma amiga também, a Vânia, que é kardecista, então ela sempre conversando e tal. E eu acabei, sabe, assim, mas vou... às vezes, de vez em quando eu vou, porque eu acho que também não precisa ser ir todo dia na igreja ou no seu templo e ficar lá. Eu acho que assim, é a sua conduta, né? O que você aprende ali nos livros, né? Que tem no ensinamento, né? Que a Bíblia está ali. E olhando para trás, do que a senhora sente mais saudade na sua vida? Que eu sinto mais? Dos meus pais. Então, assim, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, assim, dizem que eu sou uma excelente cozinheira, mas eu, modéstia à parte, eu sou mesmo. Então, assim, a minha mãe sempre cozinhou muito bem, meu pai cozinhava muito bem. E quando eu falo, gente, quando eu era criança, eu gostava assim, vamos brincar de casinha? Eu falo, vamos. Eu falava de cozinhadinho, eu falo, mas eu que vou fazer. Então, a minha mãe sempre fazia umas panelinhas de... lata de coisa assim, né, de condimento e tal, ela amassava, fazia panelinha pra mim e tal, não sei o que, emprestava panelinha de ferro dela pra eu brincar. Então, assim, e eu sinto, às vezes, assim, eu falo assim, nossa, sabe quando você, às vezes, tá parado assim, parece que você sente aquele cheiro da comida da sua mãe, assim, do perfume, sabe, assim, das coisas. E a minha mãe tinha muito bom humor, acho que puxei dela isso. Então, assim, e ela, quando ela ia fazer alguma coisa assim, ela fazia, eu ficava lá de olho, entendeu? Meu pai também muito cozinhava super. Eu tenho, assim, eles tinham o dom do tempero e eu tenho, entendeu? Então, assim, e não só por isso, né? Eu sinto falta, assim, da companhia mesmo, assim, sabe? De ver, sabe? Que foi uma infância, assim, muito boa, né? E assim,
Eu só tenho boa recordação do meu pai e da minha mãe, não tenho assim, sabe, de nada de, graças a Deus, né? Só de coisa assim boa, nós sabe, assim, de maus tratos, né? Que nem uma criança que fala-se do pai e da mãe, lembra primeiro isso, não. Eu lembro coisa assim de bondade. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação, obrigado por ter vindo aqui contar um pouco da sua história pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando dos meus pais, meus irmãos, os amigos. E, olha, eu, assim, agradeço, né, muito as oportunidades, né, também, que eu tive, né, na vida. E a gente tem que ser grata. Né? Sempre, né? Sempre. A gratidão tem que estar ali em primeiro lugar, né? Mover a gente, né? E o amor, acho que é isso. Tá certo, obrigada pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.